pastor só está em casa. Obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. Eu tinha estado só quando foi inaugurado essa parte aqui, agora poder entrar pelo outro lado, né? E ver tudo que vocês terminaram de fazer, né? Que Deus seja louvado, porque Ele tem, de uma maneira tão tremenda, usado a vida de vocês nesses sonhos e visão. Eu represento aqueles que sonharam essa semente. Quando eu cheguei, a igreja já existia. Essa igreja aqui já existia, e eu só vim acompanhando tudo quanto Deus já fez aqui nesse lugar. Eu estava aqui, fiquei muito tocado, com esse pedido de casamento ao vivo aqui, e eu fiquei pensando que coisa maravilhosa esse povo de Deus. Esse foi o sentimento que veio no meu coração. Talvez para algumas pessoas que estejam aqui, vão dizer assim, mas que bando de maluco que faz uns negócios diferentes assim. É porque nós somos povo de Deus, e a Bíblia diz que nós somos família de Deus. Não é? E aqui a gente se sente exatamente isso, quando a gente se trata como irmão e irmã, não é um título religioso, é porque a gente se sente parte da família, a gente celebra as vitórias de cada um, a gente chora as dores de cada outro, não é? E eu me senti muito honrado e feliz de poder participar desse momento com vocês aqui, viu? E poder sentir parte do povo de Deus e da família de Deus. Eu queria ler vários trechos da Bíblia hoje, são diferentes trechos da Bíblia, mas vou começar com Atos, capítulo 13, versículo 36. Então, pega a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, não sei o que você tem, e você abre lá, Atos 13, 36, e eu queria, baseado nesse versículo, pensar em pessoas. E eu queria dizer para você que, enquanto eu estou pensando em pessoas, eu estou olhando para você. E você faz parte desse grupo de pessoas que eu acho que Deus está levantando para esse tempo. A Bíblia diz assim, Atos 13, 36... Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Esse texto foi pregado, foi falado pelo apóstolo Paulo em Antioquia da Psídia, e ele estava falando de Davi, como um homem de Deus que serviu a sua própria geração segundo os propósitos de Deus. E, ao longo da história, a gente vai descobrir que Deus separa pessoas em gerações diferentes, em épocas diferentes, pessoas que vão impactar a sua própria geração. E o meu sentimento hoje de trazer essa palavra para você é que Deus tem um propósito para realizar nesta geração, e são vocês aqueles que Deus escolheu para fazer o impacto que essa geração precisa. Não tem outra gente, não vai vir de outro lugar. Deus está separando um povo, Deus está separando pessoas. E aqui tem um grande grupo de jovens, de adolescentes. Eu quero dizer que Deus está separando uma geração inteira para fazer diferença nessa terra. Eu estava lendo o jornal Valor Econômico, acho que há 2 semanas atrás, e uma articulista daquele jornal, ela estava, a maneira como ela escrevia, parecia que denotava a angústia do coração dela. Ela dizia assim, nós trabalhamos tanto, para de repente ver um conservadorismo crescendo no mundo e especialmente no Brasil. E parece que tudo que a gente fez está se colocando abaixo. E eu pensei assim, não, você não entendeu nada, porque Deus está trabalhando para levantar uma geração para fazer diferença nessa terra. Mas que tipo de pessoas Deus quer escolher para impactar a geração segundo o seu propósito, esse tempo segundo o propósito? Quem serão essas pessoas? Que qualidades elas precisam ter
para poder fazer diferença no seu tempo e na sua terra. Então eu quero começar a olhar para esse personagem, o primeiro deles que a gente citou, que foi Davi. Então, primeiro de tudo, eu penso que as pessoas que Deus vai levantar para impactar a geração, esse tempo, serão aqueles que têm a coragem espiritual de Davi. Ou melhor, fé para derrubar os gigantes do seu tempo. Não tem jeito. Se a gente quiser impactar a geração, a gente vai ter que ter fé para derrubar os gigantes do nosso tempo. E é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente em 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. A história do capítulo 17 tem a ver com a luta, não é, entre Davi e o gigante Golias. Mas eu queria me pautar nas palavras, não é, de Davi diante daquele homem. Só para você lembrar o contexto, quando ele vai enfrentar aquele homem, ele está sem armadura, ele está sem espada, ele não tem nada daquilo que representava o poder bélico daquele tempo, e ele vai com um cajado, que era uma ferramenta de pastor, e uma funda. Essas eram as duas coisas que ele tinha. E essas duas coisas eram ferramentas do pastor. O cajado era usado para ou consolar a ovelha, colocar no lombo dela quando estivesse passando por um lugar que ela ficasse com medo, aquilo então dava segurança, ou a ponta do cajado para puxar a ovelha, mas a funda era usada para lançar uma pedra à distância, quando a ovelha começava a se desviar, e então o pastor jogava uma pedrinha quase no pé dela, e ela se assustava e voltava. Tá? Então ele foi com os instrumentos do pastor para esse enfrentamento. E quando ele chega lá, diz assim, o gigante olha para ele e diz assim: você acha que eu sou cachorro? Para você vir aqui lutar comigo com um pedaço de pau e pedra? E olha só o que Davi vai dizer. E ele vai dizer assim: olha, você está vindo assim, eu vou matar você, vou arrancar você, vou despedaçar você, porque eu sou guerreiro experiente. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Uma das realidades bíblicas é que toda geração tem os seus gigantes. Toda geração tem os seus gigantes. E Deus precisa levantar em toda geração pessoas que tenham coragem, que tenham a fé de confrontar os gigantes da sua geração. Eu poderia contar para você inúmeras histórias. Por exemplo, eu poderia contar para você a história de George Miller. George Miller foi um homem que foi um gigante da sua geração. Mas sabe qual era o problema que ele tinha para enfrentar? Era uma sociedade que via que as crianças que eram bastardas, que não tinham nome, que não podiam reconhecer a paternidade, elas eram entregues ao Estado e o Estado não sabia o que fazer com elas. E então colocava nos manicômios junto com os loucos. E muitas dessas crianças eram abusadas, e muitas delas eram espancadas. E um dia ele passando por um manicômio e vendo as crianças no gradil do manicômio, e os doidos do lado delas, disse: está tudo errado nessa terra, tem alguma coisa errada nesse lugar. E aí Deus diz para ele: olha, você tem que se levantar no meio dessa sociedade para fazer diferença. E ele começou recebendo crianças na sua casa.
E ele fez um pacto com Deus, que nunca pediria um tostão para sustentar crianças. E ao final da sua vida ele sustentava 2.000 crianças, porque o Senhor levantou para essa obra. Mas o maior de tudo não eram as 2.000 crianças, mas porque ao lado de George Miller começaram a se envolver outros do seu mesmo tempo e da sua mesma geração, e que mudaram as leis daquele país, que mudaram a maneira de enxergar a vida, a realidade das crianças e a sociedade, porque teve um homem que teve coragem para enfrentar os gigantes do seu tempo. Toda geração vai encontrar os seus gigantes. E esses gigantes, eles se colocam diante do povo de Deus para paralisar o avanço desse povo. E como é que eles fazem isso? Eles geram medo, perseguição e colocam em teste a nossa confiança em Deus e nos valores que Deus coloca na nossa vida e na nossa alma. A geração de Davi conhecia o nome do seu gigante. Ele era o filisteu Golias. Mas será que você conhece o nome dos gigantes de hoje? Quais são os gigantes da nossa geração? Muitos de vocês vão fazer o vestibular amanhã. Né? Quem vai fazer vestibular aqui? Está aqui hoje à noite. Que Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Tá? Porque você está aqui, na casa de Deus, na véspera. Vai dormir cedo hoje, viu? Mas está aqui cultuando a Deus. Quantos já estão na universidade? Levanta a mão aqui. Muita gente está aqui. Sabe, um dos gigantes da nossa geração é o secularismo filosófico das universidades. Onde, se você diz que crê alguma coisa, você é doido. E precisa ter gente de coragem para dizer: eu creio, apesar de tudo isso. Em nome de Jesus, eu tenho experimentado na minha vida o seu poder. Sabe qual é o outro gigante do nosso tempo, dessa geração? É o nominalismo cristão. Eu louvo a Deus por um culto tão maravilhoso quanto esse que a gente participou aqui, onde a gente podia sentir a presença de Deus, o mover do Espírito, a alegria do coração de vocês, onde não era apenas um encontro de religiosos, mas alguma coisa aqui dentro está fervendo, dentro da alma, e a gente pode sentir isso, porque tem lugares nesse Brasil e no mundo inteiro onde isso já passou, e as pessoas dizem que estão ali apenas porque é um encontro de gente, mas não sente esse ardor e esse fervor, porque nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida. Mas esses são os gigantes de hoje, dizer para esse povo que Jesus está vivo, Ele é poderoso, responde orações, faz milagres, acontecem coisas tremendas, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. E precisa ter gente corajosa que enfrente os gigantes e diz assim: olha, eu não tenho armadura nenhuma, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A gente vive hoje um tempo dos gigantes, por exemplo, de uma nova moralidade, não é? De uma pós-modernidade, onde tudo pode, nada é proibido e nada tem consequência. E precisa ter um povo que acredite que existe valor, que faça diferença entre o bem e o mal, que existe consequência das coisas. E se a gente não tiver esse povo que tenha coragem de dizer isso, o sal vai perder o sabor. O sal era o primeiro antisséptico descoberto no mundo. E para tratar das feridas fazia-se salmoura, arde a salmoura. Não espero que você tenha que pôr salmoura em nenhuma ferida. Mas sarava a gente. E nós precisamos de gente que possa ser sal dessa terra, em nome de Jesus. E dizer: olha, existem valores. A gente namora desse jeito, a gente casa desse jeito, a gente constrói a família desse jeito, a gente faz os nossos negócios desse jeito, porque é o jeito de Deus. E a gente não pode ter medo de fazer essas coisas em nome de Jesus, não.
Eu me lembro de uma jovem, há muitos anos atrás, que estava fazendo mestrado na sua faculdade, e aí começou uma discussão sobre sexualidade naquela roda de conversa dos seus amigos, e aí começaram a conversar com ela, e ela disse: eu sou virgem. E todo mundo começou a dar risada dela, porque ela era virgem. E aquela jovem, numa autoridade que só o Espírito Santo de Deus, diz assim: vocês falam tanto em liberdade, então, por favor, me deem a liberdade de escolher com quem eu quero perder a minha virgindade e quando. Doeu, né? Ué, sou eu que decido. Agora eu decidi segundo valores da minha alma. Eu quero escolher alguém para dividir a minha vida. Isso é empoderamento. De verdade, porque vem da graça de Deus na nossa vida. Hoje a gente está enfrentando tantos gigantes, numa moral política e econômica do Brasil tão quebrada, onde a gente precisa de gente séria, que tenha palavra, que tenha honestidade, que tenha maneira de ser. Nós precisamos de gente que tenha a têmpera espiritual de Davi, os seus primeiros dias, e que creiam que os gigantes podem e serão derrubados, porque eles lutam em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe, quando a gente vive isso, a gente se torna alguém que o mundo não sabe como lidar. Porque não apenas a gente tem a coragem, mas a gente tem o poder de Deus. E essa é a coisa que o gigante não conseguia entender. Como é que alguém que só tem uma pedrinha, um pedaço de pau, pode me vencer? É porque eu não estou aqui por causa da pedrinha, do pedaço de pau, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas há tempos atrás, eu acho que o ano passado, se não me falha a memória, o missionário Miguel Zuger, bastante conhecido dos batistas, esteve em nossa igreja. Ele deu esse testemunho para nós, que ele estava com um grupo de pessoas que, lá na Palestina, que estava passando por necessidades, e ele os convidou no final do Ramadã, na noite do final do Ramadã, quando termina o jejum, para eles jantarem com eles, porque ninguém tinha comida nas suas casas, apesar de ser jejum, mas ninguém tinha comida. E isso então vazou, e tinha um grupo grande de pessoas que estavam lá com ele para o jantar, e ele preparou o jantar para todos eles. E antes de servir o jantar, ele abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus. Quando das pessoas que estavam lá convidadas para jantar pegou uma granada e jogou a granada, e a granada caiu em cima da Bíblia. E ela não explodiu. E a granada ficou em cima da Bíblia e ele continuou pregando. E todo mundo olhava para a granada e não entendia o que estava acontecendo. Por quê? A gente não vai com um pedaço de pau, e nem com uma pedrinha, e nem com a armadura, e nem com a espada. A gente está lá em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que vocês são os servos que Deus escolheu para que, com a sua fé corajosa, vocês possam derrubar os gigantes da sua geração. Por isso, se eu pudesse dar um conselho para vocês, de cabelinho branco, o tiozinho de cabelinho branco, não temam. Simplesmente se coloquem à disposição do Senhor. Enfrentem os gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes da sua geração vão tombar. Segunda coisa que eu queria aprender, agora com outro personagem da Bíblia. O texto que eu queria ler se encontra em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, a partir do verso 8 até o verso 11. Êxodo 33, do verso 8 até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim: quando, pois, saía para a tenda,
fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. E uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Os homens que derrubam os gigantes têm algo em comum. Derrubar gigante não é questão de habilidade, é questão de intimidade com Deus. Ninguém derruba gigante sem o poder de Deus. E uma das coisas que a gente vai aprender, e você vai aprender enfrentando os gigantes do seu tempo, é que as coisas acontecem primeiro na tenda de Deus. Que gigantes você vai enfrentar? Como você vai enfrentar? Quando você vai enfrentar? Que batalhas você vai abrir mão e que batalhas você vai entrar? Por quê? Porque é muito fácil você entrar em batalhas que Deus não quer que você entre. Você pega o seu Facebook, é fácil você entrar num monte de batalha. Não é verdade? Você pode escolher, deve ter uma centena de batalhas diferentes a qualquer instante, mas quais batalhas a gente entra? Quando a gente entra? Como a gente entra? Sabe, a gente vai descobrir que a gente derruba os gigantes da nossa geração quando a gente entra na tenda de Deus e Deus fala conosco face a face. E quando Deus fala conosco face a face, Ele nos dá a rota. E Ele nos ensina o caminho. E ainda que essa rota e esse caminho pareçam uma loucura aos olhos dos homens, tanto quanto as armas que a gente vai usar, as pedrinhas e o cajado, a rota também é uma loucura. O que Deus falou na tenda para Moisés sobre a rota para a terra prometida? Você lembra disso? Qual era a rota que Moisés tinha que seguir? Você lembra? Já leu na Bíblia isso? A ordem do Senhor era: a nuvem se move, você se move e segue a nuvem. Você já pensou dizer para você, gente, nós estamos indo para a terra prometida, e você pergunta, qual é a rota? Nós vamos seguir a nuvem. É? Eu acho que ia ter uma revolução aqui. Não, esse cara é louco, seguidor de nuvens. Mas Deus fez tudo o que fez, porque teve um cara que entrava na tenda e não tenha medo de seguir nuvens. Está entendendo? Por quê? Porque ele sabia que as coisas aconteciam naquele momento em que Deus revelava a sua vontade e falava com ele. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que no mundo espiritual é que as coisas são construídas e depois elas só tomam forma na realidade. E às vezes nós imaginamos que para ser servo de Deus é preciso fazer muitas coisas e um trabalho infindável. Todavia, esse texto vai me ensinar que é na tenda que as coisas acontecem. E que Deus depois dá forma, do lado de fora da tenda, aquilo que nós vimos e ouvimos na intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Eu podia contar para vocês muitas histórias de como Deus revela poderosamente. Eu me lembro a primeira vez que os adolescentes da nossa igreja quiseram comprar um ônibus para fazer um trabalho evangelístico. Michel era líder dos adolescentes naquela época.
E ele então disse: pai, olha, nós temos um projeto evangelístico, eu estou precisando de um ônibus, eu estou querendo comprar um ônibus. E o Michel é muito arrojado, né? Muito dinâmico e apressado às vezes, né? E ele então, eu falei: olha, querido, então leva o teu povo, leva os meninos, leve as meninas a orarem, e Deus vai fazer algo extraordinário, pode ter certeza. Bom, ele estava esperando, realmente fizeram vigílias de oração, e o motivo era esse, e tanta coisa estava acontecendo, eles buscando a Deus, mas estava demorando, não vinha a resposta. E um dia ele chegou para mim e disse assim: pai, eu vou vender o meu carro e vou dar de entrada para comprar um ônibus. Eu falei: Deus te mandou fazer isso? Ele falou: não. Então não faça nada que Deus não te mandou. Não porque você não possa dar o seu carro, é porque você vai atropelar o que Deus está fazendo. E aí então ele continuou a fazer as vigílias e continuaram a orar e buscar a face de Deus. Um dia um jogador de futebol que jogava na época no Japão liga para um dos pastores da nossa igreja e diz assim: olha, eu e nossa família temos orado muito e temos ouvido Deus falar conosco que há algum projeto aí na igreja que está acontecendo, que precisa de recursos, e Deus mandou a gente dar o dinheiro. Que projeto é esse? E aí o pastor disse: olha, eu não estou sabendo de nenhum projeto diferente. Ah, mas tem um grupo de adolescentes lá que está orando para comprar um ônibus. É esse aí. Pode falar para eles que eu estou depositando o dinheiro para eles comprarem um ônibus. E aí chegou a grana. E eles compraram um ônibus. E lá no pátio da igreja, no estacionamento da nossa igreja, o ônibus começou a rodar. Tinha adolescente no teto, adolescente para tudo quanto era lado, celebrando a vitória da oração. Os gigantes caem, não porque você é habilidoso, não porque você sabe usar bem a armadura. Os gigantes caem porque lá na tenda, Deus empodera os seus servos. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por isso, aqueles que vão fazer essa geração, na sua geração, os gigantes desse tempo caírem, serão aqueles que sabem e conhecem o poder da intimidade com Deus. Gente que pode ouvir a voz do Espírito Santo, que conhece a glória de Deus na sua própria vida, que fala face a face com o Senhor como amigo e recebe dele revelação, conselho, às vezes repreensão, e se deixam ser moldados. É quando nós entramos na tenda que as pessoas percebem a manifestação de Deus na nossa vida. E não é no nosso muito falar. É tão interessante como as coisas de Deus acontecem. Eu já vi isso acontecer na minha vida tantas vezes, mas tantas vezes. Às vezes vai alguém falar comigo, não é? E eu estou ouvindo aquela pessoa, e a gente está em comunhão com o Senhor, e você conhece um monte de técnicas de aconselhamento, você conhece um monte de livros que você já leu de psicologia, mas é lá naquela hora que você está falando com o Senhor, e o Espírito Santo está tocando na tua vida, e de repente o Senhor faz assim com você: filho, pergunta para essa pessoa tal coisa. E você faz uma pergunta, e aquela pessoa desmonta de uma vez. Sabe por quê? Porque é lá na tenda que o poder de Deus se manifesta. É incrível o que Deus faz. E sabe como é que a gente destrói ou derruba os gigantes da nossa geração? É crendo no poder de Deus e tendo comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. E permitindo que pessoas da outra geração estejam à porta da nossa tenda, assim como Josué estava à porta da tenda, não é, de Moisés. Tem gente que precisa aprender com você a coragem para enfrentar os gigantes. Tem gente que vai precisar aprender com você sobre o poder de Deus. À medida em que você está buscando isso para a tua vida, sempre tem alguém na porta da sua tenda que vai ser inspirado pela tua vida.
Me perguntaram outro dia, numa reunião de pastores que fizemos lá na igreja, né? Todo mundo tinha que responder uma pergunta, e perguntaram para mim, não é, qual é o sentimento que você tem hoje, que Deus está colocando no seu coração, da sua principal missão? E eu vou dizer para você, a minha principal missão hoje não é construir, não é fazer, não é nada, é inspirar gente para fazer a obra de Deus mais poderosamente do que eu consegui fazer, porque Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida. A gente existe para inspirar pessoas a fazer a vontade de Deus nessa terra. Terceira lição que eu queria deixar com você, o personagem que eu queria aprender com ele, é Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, vou ler rapidamente esse texto para você. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A terceira característica dos homens e mulheres que marcam uma geração é que eles têm a determinação de não se deixarem corromper, da mesma maneira como Daniel o fez. É interessante lembrar o contexto de Daniel. Daniel foi separado, isso é importante a gente entender, senão a gente não vai compreender essa decisão que ele tomou. Daniel foi separado entre os melhores dos melhores, do povo de Israel, para ser levado e receber uma bolsa de estudos na capital do império, Babilônia, para estudar na melhor universidade do mundo que existia naquela época, na Babilônia. E o objetivo dessa bolsa de estudos era criar uma geração de jovens que fossem aculturados no pensamento científico, filosófico, cultural dos babilônios, e pudesse fazer um elo de ligação entre os povos, de tal maneira que deixassem de existir revoluções daqueles que tinham sido dominados, porque esses seriam agora os líderes que poderiam entender os dois mundos e fazer a conexão entre eles. Esse é Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdinego faziam parte do time, dos melhores, que tinham ido para a Babilônia, para essa missão. Fosse fazer uma comparação, eu diria que eles foram ou para Harvard ou para Oxford hoje. E só que eles tinham um projeto. Os políticos daquele tempo tinham um projeto, que eles voltassem para os seus povos para serem os governadores da terra. Está entendendo? High, lá em cima. E, de repente, esses moços chegam lá e dizem assim, ok, nós estamos aqui, mas nós vamos fazer um voto no nosso coração. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida. E qualquer coisa que possa cheirar, parecer que a gente flexibilizou o nosso compromisso com Deus, nós estamos tirando de lado. E então, por que eles não queriam comer a carne? Porque a carne, naquele tempo, ela não era, o animal não era morto nos abatedouros, era morto nos templos, e era carne sacrificada aos ídolos. E o vinho, ele era feito em dedicação aos deuses da fertilidade e da alegria. E ele diz assim, nós não podemos comer nem dessa carne, nem beber desse vinho, porque de alguma maneira a gente vai estar desonrando o nome do nosso Senhor, porque eles foram dedicados a esses deuses que não são deuses. E aí então eles fazem um voto. E esse voto custou caro. Toda vez que você tiver que enfrentar gigantes,
pode ter certeza que a batalha vai ser intensa. E o voto custou caro. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, o voto custou a fornalha. Ser lançado na fornalha. Não somente por causa de não comer ou beber, mas porque chegou um momento em que a confrontação foi mais intensa. Tem que se ajoelhar e adorar. E para Daniel também custou muito caro. Foi ser lançado na cova dos leões. Mas sempre que a gente imagina que a gente está perdendo a jogada, Deus intervém poderosamente e vira o jogo a nosso favor. E essa é a história. Se você olhar, a história é assim. As pessoas que fizeram diferença nesse mundo, que mudaram a cultura, que reescreveram a história, tiveram grandes batalhas, e muitas dessas pessoas foram pessoas cheias do Espírito Santo. Você sabe por que Florence Nightingale é a marca, não é, da enfermagem no mundo, e a lanterna é a marca da enfermagem do mundo? Você sabe por quê? Porque quando houve a guerra da Crimeia, né, os ingleses estavam em luta lá na Crimeia, a guerra foi uma guerra sangrenta, os feridos ficavam gemendo. Naquele tempo as guerras eram de trincheiras, ficava um exército numa trincheira, outro exército na outra, eles tentavam passar, e os feridos ficavam no meio do campo, de um lado e do outro. E Florence Nightingale foi uma voluntária cristã, que se voluntariou para cuidar de pessoas, por causa do chamado de Deus na sua vida. E ela ouvia o gemido das pessoas no campo de batalha, feridos de um lado e do outro. E então ela decidiu, que não era comum naquele tempo, que ela se vestiria de branco, com uma cruz vermelha no seu peito. Naquele tempo, esse não era sinal de salvamento. E aquela cruz representava quem ela era. Ela era uma missionária de Jesus. E ela vai com uma lanterna na mão, toda vestida de branco com aquela cruz, iluminando a cruz e a sua roupa branca. E ela começava a pegar todos os feridos, fossem de um lado ou de outro, porque Deus havia chamado ela para cuidar daqueles que estavam em aflição. Ela foi a primeira, porque todo mundo achava que ela iria morrer no primeiro dia. Mas no dia seguinte, já tinham mais pessoas, e no outro dia mais pessoas, e no outro dia mais pessoas. E à medida que as pessoas ficavam curadas com o seu tratamento, ela devolvia os inimigos para o outro lado, sãos e salvos. E toda vez que aparecia alguém vestido de branco, com uma cruz no peito e uma lanterna, ninguém tinha coragem de atirar, porque sabia que no dia seguinte ele podia estar no campo de batalha, e aquela mulher e aquele povo que estava atrás dela era a única esperança. São pessoas assim que reescrevem a história. São pessoas assim que reescrevem a história. Gente que tem coragem de não se contaminar. Muitas pressões aconteceram para que ela só pegasse os ingleses e não pegassem os inimigos, e não tratassem deles. Muitas pressões aconteceram para que ela não devolvesse o soldado que tinha sido curado, porque ele ia lutar na guerra de novo. Mas ela decidiu não se contaminar. Eu vim aqui para salvar vidas. E ponto final. Nós precisamos de um time de gente séria, desta geração, que diga: Deus me deu uma missão, e eu vou viver minha vida cristã com inteireza de alma, para cumprir o propósito que Deus me deu, usando a minha profissão, usando os meus talentos, para ser instrumento de Deus. E mesmo que você tenha uma profissão que usa um uniforme diferente, todo mundo tem que ver em você a cruz de Jesus e a roupa branca da glória de Deus o tempo todo. A lanterna do Espírito Santo iluminando a tua vida, para que tenham coragem de perceber que algo diferente está acontecendo na sua vida e nessa terra.
é preciso que a gente tenha gente como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Líderes de uma geração que não podem e nem vão ser desacreditados, porque a luz de Jesus vai estar brilhando. Através da sua honestidade, integridade moral, valores, visão, simplicidade e missão. Quarto personagem que eu queria deixar com você aqui, e quarta característica, se encontra em 2 Timóteo 4, 5. A Bíblia diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A quarta característica é o foco na missão que é ensinado pelo apóstolo Paulo. Uma das coisas que você vai aprender na tua vida é que quando o inimigo não consegue derrotar você na sua vida moral e espiritual, ele vai tentar entulhar a sua vida com tantas coisas para que você perca o foco da sua real missão. Deixa eu explicar para você. Satanás, ele vai primeiro testar os seus valores, vai testar a sua fé, vai testar se aquilo que você canta aqui é verdade, se aquilo que você prega é verdade. Mas quando ele perceber que é verdade, ele vai mudar de tática. Ele vai encher a tua agenda. Ele vai te entulhar de tal maneira que você não possa cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Ele vai entulhar você. E é por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, lembra o foco da tua missão. E eu quero dizer para você que é uma grande tentação a gente perder de foco a missão. Na minha vida, Satanás já tentou fazer isso de tantas maneiras diferentes. Ele tentou fazer isso com a grana. No começo do meu ministério, eu fiquei muito bravo com a igreja, por causa de grana. Tinham feito uma reforma na igreja que eu pastoreava em São Paulo, e acabou o dinheiro. E eu fui morar na casa pastoral, e faltou colocar o box lá no banheiro da casa pastoral. Eu não pedi box, não pedi reforma, eles que fizeram. E aí, um belo dia, na Assembleia, tinha dinheiro, o relator da comissão de reforma disse: olha, tem dinheiro em caixa, posso terminar, só falta o box. E aí, o presidente, que era eu, falei: olha, eu não vou discutir essa matéria, isso aí. E aí o vice-presidente não estava, o secretário assumiu a direção da Assembleia. E aí, então, ele disse: olha, a gente não precisa decidir, não. Já tem aqui na ata, olhou na ata, a decisão de que quando ter dinheiro, termina. Então, pode fazer. Aí chegou a conta do box. O tesoureiro disse: não pago, porque não foi aprovado na Assembleia. E aí virou uma confusão esse negócio. Eu falei: esquece, coisa, eu não pedi box nenhum. Eu estou com raiva desse negócio. Eu vou continuar sendo pastor, mas eu vou ganhar minha grana e não quero depender de ninguém. Isso era Satanás no meu ouvido. E aí eu montei todo um projeto. Eu ia tocar um restaurante, que tocava de segunda a sexta-feira, lá na Faculdade Teológica de São Paulo. Levantei um sócio para levantar a grana, crente, graças a Deus. Vamos lá, vamos tocar esse negócio. Olha, emprego bom, segunda a sexta-feira, a maior parte do tempo é à noite, né? Então eu vou tirar de letra. E eu pensei: minha mulher é boa nesse negócio, vai resolver esse negócio fácil, e a gente vai. E aí chegou o dia de fazer o negócio. Na noite anterior de fazer o negócio, no dia seguinte, 8 horas da manhã, a gente ia assinar os contratos. A minha mulher falou, olhou bem pelos meus olhos e disse assim: bem, você tem certeza que é vontade de Deus esse negócio? Tem certeza que é vontade de Deus esse negócio?
Bom, aí eu comecei a fazer o que a gente faz. Não, está tudo dando certo, olha só, apareceu o dinheiro, não sei o quê, papapá, papapá. Não. Você nunca fez nada sem Deus falar com você. Deus já falou para você. Eu falei, não. Então, por que é que você não ora? Olha que dó, levei uma, né? Aí eu fui lá, falei, Senhor, eu estou aqui, o senhor está vendo, tá? Tentando convencer Deus, né? Falei, agora o senhor fala comigo, qual é a tua palavra? Olha só o que Deus falou assim para mim. O levita não terá possessão nessa terra. Eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. Toca ligar 10 horas da noite para o sócio e dizer, não vou fazer negócio, para o outro lá, e final da história. Por quê? Satanás queria entulhar a minha vida. Eu não teria tempo de cumprir a missão que Deus tinha para mim. Tem muita coisa boa que pode acontecer na nossa vida e que é o inimigo tentando entulhar a nossa vida. Satanás não trabalha só com coisa ruim, ele trabalha com coisa boa, para entulhar a vida da gente. E você começa a segurar muitas coisas de tal maneira que você não possa segurar aquilo que é essencial, que é o propósito de Deus para a tua vida. A palavra consagração na língua hebraica é uma coisa linda, gente. É linda. A palavra consagração quer dizer mãos cheias. Mãos cheias. E ela vinha de uma figura. Quando o sacerdote era consagrado, o que acontecia era que o sacerdote que estava oficiando a consagração do outro sacerdote, ele pegava os animais, os pedaços do animal que deveriam ser ofertados ao Senhor, e ele cortava, então, esses pedaços, a coxa, o peito, assim por diante. E esse novo sacerdote, no seu ato de consagração, ele oferecia as mãos, as duas mãos. E aí, então, o sacerdote ia amontoando aquela carne um sobre o outro. Eu não sei se você já tentou segurar um monte de carne, peças de carne, amontoadas sobre as mãos. Não é? Você pega, por exemplo, um colchão mole, um alcatra, uma picanha, vai juntando tudo em cima da sua mão, para ficar bem cheia a sua mão. Você vai ver que é complicado, porque a carne ela se movimenta. E ela fica... mas qualquer coisinha ela cai no chão. E então ele tinha que dar alguns passos com aquela carne na mão, na direção do altar. E tinha que mover com muito cuidado aquela carne sobre o altar e trazer de volta para o sacerdote que estava oficiando. E aí o sacerdote pegava uma gotinha do sangue daquele animal, colocava na orelha direita, no polegar direito e no polegar, no dedo grande, dedão do pé direito, né? E dizia assim, olha, de hoje em diante, as suas mãos e você inteiro está consagrado ao Senhor, só para o Senhor, só para o Senhor, não cabe mais nada. Está entendendo? O que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer a gente perder o foco da missão. E você começa a tirar alguma coisa para poder caber outra. E a sua mão fica cheia de coisas que Deus não quer. E aí a gente não derruba os gigantes do nosso tempo. Tem muita gente que não tem tempo para derrubar os gigantes desse tempo, não. Não porque não tenha poder de Deus, não porque não tenha graça de Deus, não porque não tenha força do Espírito, mas simplesmente porque as mãos estão cheias de outras coisas. Nessa noite eu queria orar com você, porque Deus está chamando um povo, uma geração. Eu estou sonhando com um projeto, eu vou semear esse sonho em vocês. Tá? Eu estou sonhando com um projeto que tem que acontecer nesse país. Eu vou começar lá na nossa igreja. É coisa de doido, tá? É coisa de doido. Mas eu queria que acontecesse aqui. Queria que acontecesse em outros lugares. Eu estou orando para Deus
me ajudar a escolher pessoas que possam ter o coração maleável para aprender, que aceitem serem discipulados, cuidados, orientados, e que a gente possa usar toda a estrutura da igreja na área de comunicação para se transformarem nos futuros YouTubers do Brasil, mas que levem a influência da palavra de Deus a todos os segmentos da sociedade. Os YouTubers estão separados por afinidade, por comunidade de afinidade, não é? Um está ligado lá aos jogos, outro está ligado... Eu quero essa gente toda. Agora não vai ser gente de cabelo branco que nem eu que vai fazer isso. Eu preciso de gente da sua geração. Porque são esses YouTubers de hoje que estão fazendo a cabeça da meninada. E estão construindo gigantes. E sabe, o gigante vai cair, porque Deus vai levantar meninos e meninas cheias do Espírito Santo para influenciarem essa nação. Eu estou orando para Deus levantar gente assim. E sabe, é um negócio que é tão simples. Não é complicado não, gente. Mas a gente tem que ver isso como missão. E nós que somos os mais velhos, temos que empoderar essa gente, orar por eles, discipular, acompanhar, porque Satanás vai tentar perverter o coração de vocês. Porque vocês vão se achar poderosos, tendo 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores. E tem que ser gente que se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque o Senhor vai exaltar. Você acredita nisso? Eu estou orando por isso. O ano que vem eu começo. Eu já estou escolhendo lá na minha igreja, vocês escolham aqui. Tem lugar para todo mundo nesse projeto. Mas tem que ser gente boa. Porque se for gente ruim, vai estragar. Mas eu fico pensando que Deus está querendo levantar gente com as suas profissões. Gente que está como fermento na massa. O fermento é um negócio incrível, não é? Porque quando você dilui o fermento, vamos pensar no fermento em pó, todo mundo já trabalhou com fermento em pó, você tem que diluir o fermento antes de jogar na massa, senão ele fica tudo empelotado, não é isso mesmo? Tem gente que sabe cozinhar e sabe que é verdade, tem que diluir, não é? Você dilui primeiro. E depois você joga para misturar na massa, não foi? Não é isso mesmo? E quando você mistura na massa, dá para perceber o fermento? Não. Ele está lá no meio. Mas ele começa a arear toda a massa. Quando ele está areando, vai criando bolinhas, não é, de ar, e a massa vai ficando fofinha, não é? E vai crescendo. Jesus disse que nós somos o fermento que Ele está colocando no mundo, nessa massa, que vai estar espalhado em todos os lugares, porque os gigantes estão em todos os lugares, homens e mulheres de Deus que vão derrotar gigantes. Talvez a gente não saiba o nome de alguns desses que vão derrotar os gigantes, mas vão derrotar os gigantes daquele lugar, daquela empresa, daquela escola, tantos lugares diferentes, porque são os instrumentos de Deus. Deus está querendo levantar uma geração para a glória dEle. O meu sentimento é que nós vamos assistir algumas coisas tremendas acontecendo nesse país. O IBGE diz para a gente que daqui 20 anos nós seremos 50% da população brasileira, os evangélicos. Mas se for do jeito que está indo agora, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se essa geração, que são vocês, se levantar cheia do poder do Espírito, esse país vai se dobrar diante de Jesus. E nós vamos fazer diferença no mundo. Porque um país que tem a bênção de Deus faz diferença nessa terra. Então agora fica de pé, eu quero orar por você. E eu queria orar por coragem. Eu queria orar
por revelação do Espírito Santo na tua vida, por intimidade no poder de Deus. Eu queria orar para que o Senhor esteja te dando aquela têmpera de dizer: não vou me contaminar, não serei aculturado pelo meu tempo. Eu quero orar para que haja foco, dizendo: eu vim aqui não para ganhar dinheiro, eu vim aqui para ser alguém que cumpre todo o propósito de Deus. Deus está querendo levantar um povo assim. Se você faz parte daqueles a quem Deus está chamando, você sente o Espírito Santo tocar o teu coração, e você é resposta do clamor do céu. É interessante que quando chegou lá em Isaías capítulo 6, Deus mostrou uma visão bonita para Isaías. Ele viu o trono de Deus, mas ele ouviu lá do céu a voz do trono: a quem enviarei? E quem irá por nós? Eu acho que essa voz continua ecoando: a quem enviarei? E quem irá por nós? Os anjos todos estavam em volta, os serafins todos, aquela coisa linda acontecendo. E a voz do trono: a quem enviarei? E quem irá por nós? A quem enviarei? E quem irá por nós? Eu não sei quanto tempo Isaías demorou para responder, mas eu sei que aqui tem gente que faz anos que estão lutando com Deus para dar essa resposta, porque o Espírito Santo já tem tocado o seu coração poderosamente. A quem enviarei? E quem irá por nós? Hoje o Senhor está dizendo outra vez para você. Se você está ouvindo a voz do Espírito, então eu queria convidar você para sair do seu lugar, para a gente consagrar a tua vida, pedir unção de Deus e poder do Espírito Santo, tá? Porque é nessa geração que Deus vai fazer algo tremendo. Esse é o tempo da oportunidade que Deus está dando. Esse é o tempo, esse é o tempo. Está gritando lá do céu: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? É a voz do trono, é a voz do trono. Quem enviarei? Quem irá por nós? Agora eu quero orar por você. Primeira oração, querido, é a tua. Firma pactos com o Senhor. Pede para Ele se revelar para você, para Ele falar para você. Que a sala do trono se abra para você. E quando você estiver indo, você possa ver e ouvir a voz do Espírito Santo agindo na tua vida. Que as brasas vivas do altar toquem a tua vida. Clama, clama, clama ao Senhor, clama. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ah, eu quero, Senhor, essas coisas grandes e firmes que eu não sei ainda. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua autoridade. Dá a visão, Senhor. Clama, Senhor, pode clamar. E oferece as suas mãos para Ele encher, para que você seja usado por Ele, para a glória dEle. E tudo que o inimigo entulhou, pede para Ele revelar, para você jogar fora. Senhor Jesus, aqui está um povo que está ouvindo a voz do Teu Espírito. Eles são o Teu povo, eles são Tua igreja, eles são Teus servos, eles são os amados do Senhor, eles são aquelas ovelhinhas preciosas por quem o Senhor verteu, Jesus, o Teu sangue. E nesta hora eu quero te pedir, levanta aqui, Senhor, esses jovens, essas pessoas que estão aqui. Levanta, Senhor, como aqueles que vão derrubar os gigantes dessa geração, Senhor. Empodera-os com a Tua graça. Dá, Senhor, a ousadia que só aquele que vive na fé consegue ter. Ó Senhor,
que a boca desse teu povo seja ungida, que as mãos sejam benditas, que os pés sejam tocados pela tua graça, e que eles, Senhor, possam, por onde passarem, deixarem a marca do teu amor e da tua graça. Ó Pai, que a história registre o nome deles, porque eles vestiram as vestes brancas, colocaram a cruz no peito e têm a lanterna da graça nas mãos. Que eles vão pelos caminhos da vida, por onde o Senhor os levar, porque o Senhor tem caminhos diferentes, missões que antigamente a gente nem imaginava que seriam possíveis de serem feitas. Usa-o, Senhor, usa-o, Senhor, para a tua glória, e que os gigantes comecem a cair, e que batam em retirada com medo, porque o povo de Deus se levantou, e à frente dele vai o Senhor dos exércitos. Abençoa esse teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, tá? Agora olha para trás aí, tá? Olha para trás, para esse povo que ficou lá. Olha para trás, olha lá, olha todo mundo para trás, tá? Vamos dar uma salva de palmas para esse povo aqui. Sabe por quê? Porque eles têm coragem de fazer o que Deus está falando no coração deles, tá? O próximo passo eu não sei qual vai ser. Eu não tenho como dizer para você. Eu só posso dizer uma coisa: segue a nuvem, porque o Senhor vai à frente de vocês, tá bom? Vão na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Nós já estamos encerrando. Nós vamos entregar uma lembrança para sua esposa. Você vai levar uma lembrança para ela, e a minha esposa vai entregar muito carinho. Nós temos orado por ela constantemente, tá bom? Eu vou fazer algo agora que eu acho que o Senhor nunca viveu isso. Mas eu vou pedir para essa planta me dar aqui um pouquinho, eu já vou te devolver. Me dá o seu iPad aqui. Eu vou cuidar dele com muito carinho. Isso aqui vai ficar aqui. Queridos, quantos lembram do nosso abraço, o abraço mais poderoso do universo? Amém? Eu estava ali, eu falei assim, faço ou não faço? Mas ele deu a deixa quando ele falou assim, a casa de Deus, esse povo, essas coisas maravilhosas que acontecem, pedido em casamento, em culto, é festa. Meus irmãos, nós vamos dar um abraço em coletivo nesse homem hoje. Amém? Então eu vou pedir para o pastor Pascoal ficar ali no meio. Pastor, vem aqui. Então, você está esperando o quê? Já sai do seu lugar logo. Vamos abraçar ele. Aquele abraço que ele vai ficar no meio. Isso, venha. Isso. Só não sufoca ele, que ele tem que voltar para casa. Aleluia. Isso. Você não vai conseguir encostar no pastor, mas encosta quem está na sua frente. E comece a declarar nessa hora palavras proféticas para a vida dele, para a família dele. É no final da pista que o avião começa a ganhar mais velocidade. Esses cabelos brancos, o cansaço, Deus vai renovar em nome de Jesus. Todo o cansaço, Deus começará a ampliar a visão do teu filho. Pai amado, nós declaramos céus abertos sobre o ministério, a família, sobre a descendência do pastor Pascoal. Céus abertos sobre a igreja, Senhor Deus, que o teu filho tem cuidado nesses anos. Céus abertos sobre a sua linhagem. Renova a visão, amplia a visão. Pai amado, esse ano ainda, aquele sonho que o Senhor colocou no coração dele, esses homens e mulheres
vão aparecer em suas portas, vão falar: pastor, eu quero ser esse youtuber que o Senhor está levantando, eu quero ser esse homem, eu quero ensinar, eu quero ser usado diante do Senhor para as nações. Senhor, concretize essa visão. Leva hoje todo o peso, toda dor, todo o cansaço. Leva, Senhor Deus, renova os teu filho, renova a sua casa. Profetizamos cura total no físico da tua filha, na autoridade do nome de Jesus. Levanta um exército poderoso naquela igreja. Continue levantando intercessores, adoradores, profetas, profetizas. Levanta uma geração viva, poderosa, cheia, cheia, cheia do teu Espírito Santo, Pai. Que o teu filho tome hoje e ele seja embriagado pelo teu Espírito Santo. Continue derramando dons, palavra de conhecimento, ousadia, e que ele continue a inspirar-nos, Pai, a inspirar a geração que o Senhor levantou hoje. Use a boca do teu filho continuamente, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, aplaude.